Já emenda sobre o Vinícius Júnior, então, porque assim, cara, pra mim foi uma parada um parênteses bizarra, do que o Wallace falou sobre o elogio ao Uruguai, já que a gente tá falando de talentos individuais e tal. Tu tava conversando com o Eric Faria, né? Que, um beijo pra ele, tá voando lá, Eric, tá voando lá no Grupo Globo e tal. Eu acho que o Rames é o melhor jogador da Copa América até agora. Se não for ele, é um doce. Falaremos sobre. O Eric defende muito o De La Cruz, né? Nessa linha que você falou que o Uruguai é o melhor time, o De La Cruz de fato tá voando. Eu acho que assim, é um ou outro e vai ter um terceiro qualquer aí, mas o que os dois estão na briga, isso não tem nenhuma dúvida. Nos 3 jogos o Rames foi eleito o melhor em campo 2 vezes. Né? E ontem deitou. A gente estava ao vivo também sexta no jogo contra o Paraguai, lá no canal da TNT Esportes, na hora do cartão do Vini, e assim, na hora... A gente destacou o quão bizarro foi aquele cartão do Vinícius, porque é uma falta... Bizarro no sentido de bobo, né? De bobo, assim, que ele deveria evitar, que ele poderia totalmente evitar o cartão. O cartão, o árbitro deveria ter dado o cartão. Mas também, com todo respeito, essa postura dele não me surpreende. A gente sabe, a gente fala muito dele, o lado positivo, mas esse é o lado negativo bizarro que ele tem. Porque sabe qual é o ponto, Vitor? Eu acho que o Vinícius, ele, entendendo que o ambiente geralmente é muito hostil contra ele, de adversários, até de arbitragem, de arquibancada, eu acho que é um mecanismo de defesa, de você tentar se proteger se impondo. Pra cima de mim não. Pra cima de mim você não vai crescer. E aí ele cresce como resposta, como um contra-ataque. Só que ele vai precisar entender quais brigas ele vai ter que comprar em campo. Não dá pra comprar todas. Se você comprar todas as brigas na tua vida, você vai se dispor com todo mundo e você vai ter consequências disso. E se você não conseguir tomar água direito na garrafa, você vai tomar um banho durante o programa, apresentando o programa. Me caguei inteiro aqui. Então, o Vinícius toma um cartão amarelo contra o Paraguai. Os 2 cartões foram merecidos, isso precisa ser dito, apesar da arbitragem ser terrível, a arbitragem ignorou um pênalti do Vinícius ontem, nós vamos falar disso, mas o Vinícius mereceu levar os 2 cartões. E eu acho que, eu tô na dúvida de qual foi o mais bizarro, eu ainda acho que é o primeiro. Porque é uma falta que o Douglas Luiz recebe no campo de defesa. O Vinícius está do outro lado, ele não tem nada a ver com a jogada, e ele vem correndo para arrumar uma treta com o paraguaio. E aí o juiz vai lá, pô, meu filho, peraí, cartão amarelo pro senhor que tá tumultuando. E ontem, ele sabendo que estava pendurado, que tinha um jogo importante de quarta de final no sábado, que poderia ser contra o Uruguai e não contra o Panamá, o Rames dá um chapéuzinho, ele não quer levar o desaforo do chapéu pra casa e taca a mão. 6 minutos de jogo. Eu ia falar quanto tempo? 6 minutos de jogo. Se você tá ainda no meio, o segundo tempo, você ainda fala, pô, beleza. Às vezes esquece um pouquinho, né? É complicado no momento de você usar. Mas eu acho que 100% contigo. Eu acho que o Vini tem uma questão, muito disso que o Jorge falou, que ele ainda precisa ajustar o que ele considera protagonismo do jogo. Porque existe o protagonismo do jogo com a bola, e o Vini em vários momentos é esse protagonista, no Real Madrid toda hora, né? Ele é o protagonista com a bola, mas existe o protagonista do jogo falado, que é o cara que tá ali falando com o árbitro, é o cara que tá ali no futebol brasileiro, a gente chama de apitar o jogo. Esse cara aqui apita o jogo. Tudo bem, amigo? Só espirrei. Ah, tudo bem. Aí você controlou o espirro, prendeu o espirro. Sabe aquele... Então tá bom. Tá ligado? Dizem que isso faz um mal danado, mas eu sei que no próximo eu posso também fazer a alegria da galera com a chuva aqui, tempestade também. Mas então, como vocês preferirem. Eu tenho a sensação de que o Vini, às vezes, ele se perde nessa coisa do protagonismo do jogo falado. E quando eu falo falado, não é só sobre arbitragem, né? Eu falo sobre provocado, reclamado, sobre público. Eu acho que o Vini ainda erra muito essa mão. Acho que ele tá aprendendo a ser o protagonista da seleção brasileira, que em raríssimos momentos ele foi. Em raríssimos momentos o Vinícius Júnior foi protagonista da seleção brasileira, e ele tem errado muito nessa coisa do protagonismo falado do campo, do protagonismo provocado do campo, o que não tem nada a ver com o protagonismo do jogo jogado. E se você pegar, assim, não é a nossa visão e nem de uma galera que acompanha o Real, de que vê os jogos da Champions, que vê os jogos de La Liga, esse é um Vini. E comportamentalmente falando, esse Vinícius está lá no Real Madrid também. Ele se estressa. O Gullit até falou com o Marcelo Beckler, né? Ele se estressa, ele responde, ele já é esse cara pilhado, mas lá, especificamente em La Liga, há uma compreensão da gente aqui de que o Vinícius está dando uma resposta porque ele, de fato, ele foi vítima, e a maneira que ele encontrou, ele criou essa casca, ele levou um debate, ele levou um discurso, e beleza, em La Liga é uma coisa. Na Champions é até bem mais discreto. Muito mais de boa. Até porque a Champions protege o Vini e ela é mais justa. Na Champions ele passa 90 minutos caindo pra dentro do Walker e no final o Walker vai lá, aperta a mão dele, muito mais de boa, é outra vibe. Só que aqui, ou pelo menos na seleção, especificamente na Copa América, tem tido os momentos de Vini lá do Real de La Liga para um torcedor que talvez não acompanhe o Vinícius no Real e não acompanhe o Vinícius na Champions e tal, e ele deve ficar pensando assim, e é a maioria, né? A maioria não assiste o Real Madrid, a maioria não assiste
assiste o seu time, assiste só a seleção. É uma bolha diferente. E aí esse torcedor, o que esse torcedor imagina do Vinícius? Porque a gente vende para ele de maneira correta de que o Vinícius chegou na Copa América como o melhor jogador do planeta para mim, na temporada, e favorito à bola de ouro, como as casas de apostas demonstram. E o melhor jogador da Champions eleito pela UEFA. Esse torcedor, que de novo não é o que acompanha o Real Madrid, é para esse que eu tô falando, como esse cara enxerga o Vinícius. Porque foram 3 jogos, 1 muito bom e 2 paupérrimos, e com esses momentos de arrobo, de estresse, muito desproporcionais. Qual é a visão que esse cara tem? Ele deve ficar achando que a gente é maluco. Ou então que o Porque nível assim, na Europa tá muito eu não fraco. consigo convencer o cara. Ou então que o nível na Europa não realmente... E aí o cara se apega até na seleção e fala, como tá vendo? Não pode ser tão abaixo da Europa, não é possível que aqui o nosso futebol... Se esse é o Vinícius Júnior que é o melhor do mundo... O nosso papel pode ser aqui, ele é também. muito duro às vezes, de tentar levar uma racionalidade a um ambiente que é muito à flor da pele, e de tentar resumir pro cara, às vezes, uma coisa que ele não tem tempo, não tem saco, ou não quer ver mesmo. Mas que tá acontecendo. O Vinícius do Real Madrid, ele existe. O Vinícius do jogo contra o Paraguai, ele é real. Mas também é real o de ontem. E aí é compreensível que o torcedor fale, meu irmão, não tem como. Porque assim, o chapéu que ele toma é normal, é pra trás. E ele deixar o braço, que eu acho que é muito instintivo, né? De não deixar completar o drible e tal. E eu tenho a tese que assim, meu irmão, na hora que tomou o chapéu, a caneta, tu tá lascado de qualquer jeito. Ou tu recupere na bola, ou se tomar é feio, se fizer a falta é feio também, não tem o que fazer. É feio e pode gerar um prejuízo ao seu time. Assim, caraca, é muito pequeno, eu acho. Esse sentimento é muito pequeno. Mas pro profissional é pro peladeiro, beleza. Peladeiro, você larga a beleza. mão do cara, o cara é profissional, pô. Eu acho muito pequeno. Eu acho que faltou, e não só, acho que a gente agora falou muito do Vinícius, mas como um todo, tá faltando aquele cara, né? O protagonista de pegar a bola e falar... Ontem, o cara que fez isso foi o Rafinha. E com todo carinho, o Rafinha, ele não é o protagonista da seleção brasileira. Ele não tem características pra Pode ser... falar que ele não Não, pode ele não ser, tem eu tamanho. entendo. Não, tô falando, ele não tem Não tamanho pra ser o protagonista da seleção não pode brasileira. ser. E ontem foi o Rafinha. O Rodrigo, eu repito, acho que o Rodrigo fez uma fase de grupos de Copa América ruim, mas acho que esse esquema, eu tô falando desde o primeiro, tô falando desde os amistosos contra a Espanha e contra a Inglaterra. Eu acho que esse esquema prejudica o Rodrigo de maneira geral. Mas os volantes da seleção brasileira não tem sido isso. Você, por exemplo, tem um Douglas Luiz no banco, que é um cara que, claro, ele não vai ser o protagonista da seleção brasileira, mas ele pode te ajudar nisso. Finalização de média a longa distância, pisada na área, passe que quebra a linha. O Douglas foi um dos melhores volantes da Premier League. Você tem jogadores que, por mais que sejam menores em tamanho, tipo o Savinho, ele tem aquela ingenuidade atrevida que vai para, ele pega a bola e vai para dentro. Tem todas. alegria nas pernas, né? Alegria nas pernas, perfeito. Entendi. Eu acho que isso faz muita diferença para a seleção brasileira e soma-se o Vini, mas soma-se outros jogadores também. Tenho sentido isso na Copa América.